Faz pelo menos 20 anos que eu escuto que a China vai dominar o mundo. Quando eu estava na escola, eu lembro que eu cheguei a ouvir a bizarrice de que eu deveria aprender mandarim, porque mandarim seria a língua do futuro. Graças a Deus, eu aprendi inglês e nunca perdi meu tempo aprendendo esse idioma merda aí. Fato é que até hoje tem um monte de gente pagando pau pra China, esquecendo que a China é uma ditadura que exporta censura e totalitarismo para o mundo. Mas felizmente eu conheci um perfil, gente, um perfil de um cara que ele tem feito vários vídeos expondo os comunas chineses e eu vou reagir aqui a alguns desses vídeos que eu selecionei. Então, se você não é comuna, se você não fez parte aí de metade do país que fez o L ou que vai fazer o L, infelizmente, em 2026, eu peço que você inscreva-se no canal e também já deixe o seu like. Vamos lá, lendas. Toda vez que eu faço um react de alguém falando de algum conteúdo, eu gosto de fazer um disclaimer de que eu estou julgando a mensagem e não o mensageiro. Eu digo isso porque naquele vídeo lá do Lincoln, eu fiz um vídeo elogiando o discurso dele, que era verdadeiro, era a realidade de muitos brasileiros, mas depois a gente descobriu que ele é um bostão, como todo esquerdista. Então, a ideia aqui é sempre julgar a mensagem e não o mensageiro. Foi como eu disse no vídeo do Lincoln, eu não sei quem é, não conheço. Esse cara aqui dos vídeos da China, ele não me parece comuna, tá? Não me parece comuna, os vídeos são ótimos, mas não dá pra saber, né? Então por isso que eu faço esse disclaimer aqui, porque vai que um dia ele faz o L, aí vocês vêm aqui me cobrar, ah, mas a Nanda recomendou. Então eu tô falando dos vídeos dele, tá? Não dele, porque eu não conheço e, pra ser sincera, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Mano, tornado raro atingiu a China, matou mais de 10 pessoas e derrubou 20 prédios de uma vez. Mas escuta o que eu tô te falando, o que matou de verdade não foi só o vento. Meu nome é Nando, eu tenho 22 anos e eu moro na China. No dia 6 de julho, um tornado de até 260 km por hora atingiu a província de Hubei. 11 pessoas morreram, mais de 330 ficaram feridas e mais de 20 prédios desabaram. Num instante, uma das vítimas, no 12º andar, viu o sofá, a mesa, os móveis, tudo ser sugado para fora do prédio junto com ele. Agora sejamos honestos, tornado é natureza, acontece em qualquer lugar do mundo. Mas quando eu vejo 20 prédios caindo de uma vez, eu não consigo não fazer uma pergunta que na China é quase proibida. Será que foi só o vento ou a construção também tem culpa? Prédio de tofu é a construção que parece firme por fora, mas por dentro é concreto ralo, vergalhão fino e às vezes lixo no lugar de estrutura. Ou seja, linda na fachada, mas oca por dentro. E quando vem um tremor, uma enchente ou um vento forte, ela desaba como papel. E os prédios de tofu não é teoria do governo americano, é gente morrendo de verdade. No terremoto de Sichuan, em 2008, mais de 20 mil das vítimas eram crianças, esmagadas dentro das escolas que caíram. Enquanto isso, os prédios do governo do lado ficaram de pé. Depois foi o hotel inteiro desabando, teto de escola caindo em cima de um time de meninas e ponte ruindo o país afora. E nem fica só na China. Um arranha-céu de 30 andares que uma estatal chinesa construía em Bangkok, na Tailândia, desabou inteiro num terremoto. Aí você me pergunta, por que isso se repete tanto na China? É porque na China, o político sobe de cargo entregando obra rápido. Então ele corre, economiza no material e entrega um prédio que só parece pronto por fora. E quando o prédio cai, a primeira preocupação do governo chinês não é consertar, é censurar. Tanto que nesse tornado de agora, o número de mortos que circulava nas redes sociais já estava sendo controlado pelo governo chinês antes mesmo do resgate acabar. E esse é o truque da China. Eles adoram te mostrar os arranha-céus futuristas, as luzes e as cidades do futuro, mas eles não te mostram o vergalhão fino, o concreto ralo e a criança embaixo da escola que caiu. Assim, gente, primeiro que tofu é uma merda, né? Quem gosta de tofu vegano, eu não respeito vegano. Mas enfim, olha, falando aqui do negócio das construções, não é segredo pra ninguém que a qualidade das construções chinesas é muito inferior às construções americanas. A Contractor Supply Magazine é uma revista voltada para a indústria de distribuição de materiais e equipamentos para
construção civil, e eles mencionam aqui nessa matéria, ó, vamos dar uma olhada aqui. Em comparação com a vida útil média inferior a 30 anos das edificações na China, a vida útil média de uma edificação na Grã-Bretanha chega a 132 anos e nos Estados Unidos é de 74 anos. E naturalmente, se a vida útil das construções chinesas é inferior às construções dos Estados Unidos, vocês concordam que a geração de resíduos na China também é muito maior? E de fato, a mesma matéria diz que na China, os resíduos da construção civil representam de 30 a 40% do total de resíduos urbanos. Mas você nunca vai ver nenhum esquerdista que defende o meio ambiente preocupado com este fato. E sabe o que é pior? Que a China está investindo bilhões de dólares no Bostil, com foco em infraestrutura de grande porte. A China criou o TikTok, exportou para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, mas não deixa o próprio povo chinês usar. Os chineses usam uma versão separada, controlada pelo governo, chamada Douyin. Mesmo logo, mesmo sistema, mas completamente diferente por dentro. Enquanto o TikTok que jogaram para o mundo é uma máquina de dancinha, pegadinha e conteúdo que vicia sem ensinar nada, o Douyin prioriza outra coisa. O algoritmo deles empurra experimento de ciência, história, matemática, conteúdo educativo para crianças. E ainda tem regras. Por exemplo, as crianças com menos de 14 anos só podem usar 40 minutos por dia e não funciona de madrugada. Ou seja, o governo chinês pegou a versão que emburrece e mandou para o seu filho no Brasil, e guardaram a versão boa para o filho deles. E isso não é teoria minha. O próprio presidente da França falou publicamente que a China exporta o que emburrece as mentes dos jovens e guarda para eles e deixa os jovens mais inteligentes para o próprio povo. Praticamente uma guerra cognitiva. E a realidade é que se o chinês quiser furar o bloqueio para acessar o TikTok que nós usamos no Brasil, ele não consegue. Porque precisa de VPN. Gente, mas assim, essa captura de atenção e o vício em celular, o vício em vídeos curtos, não é só do TikTok não, viu? Claro que é sim uma guerra cultural, é sim muito estimulado por todas as redes sociais, e esse é um problema muito sério. Eu me considero viciada em celular, ainda mais agora grávida. Gente, se deixar, eu fico horas no feed do Instagram, vendo roupinhas, vendo berço que balança sozinho, vendo a bombinha que extrai o leite. Eu tenho uma seguidora que comentou comigo, olha só, que ela descobriu que eu estava grávida, sabe como? Eu não tinha anunciado ainda. Que ela também é mãe de menina e no feed, toda vez que aparecia alguma coisinha de bebê, de menina, tinha minha curtida lá. Então, se deixar, eu fico horas vendo essas coisas e até aprendendo. Eu, mãe de primeira viagem, aprendendo. Então, assim, é uma fonte maravilhosa de informação. Mas tem que ter cuidado, senão a gente paralisa a vida nesse aparelho. Aliás, no dia 24 de julho, às 19h30, o Nuno Vanceto, meu psicólogo, vai fazer a Masterclass Cérebro Abduzido, que vai te explicar como que funciona a engenharia social atrás das redes sociais e vai te dar um plano de ação para você não perder a sua vida por conta do celular. Eu mesma vou participar porque eu preciso desse conteúdo e eu espero te ver lá. Com o preço de um almoço, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no controle da sua vida. Para você garantir a sua participação, aponte o seu celular nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. O link também está no primeiro comentário fixado. O governo chinês está perseguindo cristãos dentro da própria igreja com policiais armados e escavadeiras. E toda vez que eu falo sobre perseguição religiosa na China, aparecem esquerdistas brasileiros dizendo: ah, mas é só quando eles tentam evangelizar na rua. Dentro da igreja pode. Mas rapaziada, isso é mentira. E hoje eu vou mostrar a prova definitiva para vocês que existe sim perseguição religiosa contra cristãos na China. Um dos maiores exemplos de perseguição religiosa é a igreja Yajong. Fica numa região conhecida como a Jerusalém da China. Essa igreja existia há décadas, não pregava na rua, não evangelizava em público. Era uma igreja dentro de 4 paredes, onde pessoas se reuniam para rezar.
Em junho de 2025, o governo exigiu que a bandeira da China fosse colocada dentro do santuário, mas os fiéis recusaram e o governo chinês invadiu o terreno, derrubou parte do muro e instalou o mastro à força. E em dezembro de 2025, na madrugada do dia 14, centenas de policiais cercaram a igreja e prenderam 103 membros. E pelo menos 24 dessas pessoas ainda estão detidas até hoje. E não para por aí. Em janeiro de 2026, eles voltaram com escavadeiras e maquinário pesado. O governo chinês arrancou a cruz do teto e colocaram cartazes de procurado nos postes com os rostos dos fiéis. E para finalizar, em maio de 2026, eles demoliram a igreja inteira em menos de 72 horas, com vigilância de alta tecnologia para ninguém filmar. Apagaram todo o rastro como se a igreja nunca tivesse existido. E não foi apenas essa igreja. Recentemente, em Zhangzhou, a polícia invadiu o culto da Early Rain Covenant Church, uma igreja doméstica não autorizada pelo governo chinês. Eles vieram com mais de 50 policiais armados, incluindo a SWAT, cercaram os fiéis em um salão de hotel e detiveram 2 líderes. Eles levaram dezenas de pessoas, incluindo crianças e idosos, para interrogatório. A maioria das pessoas que foram detidas saíram no mesmo dia, porém os líderes continuam presos. Então vamos ser claros e honestos. Não é só quando evangeliza na rua, é dentro da própria igreja, de portas fechadas, de madrugada, com policiais armados. Então na China você até pode acreditar em Deus, desde que você coloque o Partido Chinês em primeiro lugar. E para os esquerdistas brasileiros que dizem que na China tem liberdade religiosa para cristãos, por favor, me explica, aonde está essa liberdade toda? E se você também é cristão assim como eu, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e siga. Meu nome é Nando Voyager e eu vou te mostrar a verdadeira China. A China tem mesmo essa prática de perseguição religiosa, porque a fé é vista como uma ameaça à ideologia de controle social do Partido Comunista Chinês, que baseia-se no ateísmo marxista. Por que isso acontece? Porque a fé religiosa exige que o cristão coloque Deus ou princípios espirituais acima de qualquer líder terreno. E o Partido Comunista Chinês totalitário vê isso como uma concorrência direta pela devoção dos cidadãos. Por isso que não dá para ser cristão e esquerdista. Não dá. É por isso que eu não aguento essas pessoas que ficam pagando pau pra China. Ah, porque a China tem prédios bonitos. Ah, porque a China tá crescendo não sei quanto. Ah, porque a China não sei o que. Foda-se. Se você prostitui a sua personalidade por causa de meia dúzia de prédios bonitos, você é uma cadelinha do Partido Comunista Chinês. O problema é que quem paga pau pra China já prostituiu a sua própria liberdade. A liberdade não significa nada para essas pessoas, né? Elas preferem ter um comunista comendo o rabo delas do que ter liberdade de expressão ou liberdade religiosa. Todo domingo à noite, o Fantástico tá fazendo matéria atrás de matéria mostrando a China como o futuro do mundo. Eu moro aqui na China e vou te contar o que tá por trás de tudo isso. Então vamos lá. Em 2019, o dono da Globo se reuniu pessoalmente com o presidente do conglomerado de mídia estatal chinês e assinaram um acordo de cooperação. A partir daí, a Globo começou a exibir conteúdo produzido diretamente pela TV estatal chinesa. E um dos primeiros exemplos foi a propaganda sobre o lockdown em Wuhan, exibida para 100 milhões de brasileiros, sem informar que era conteúdo do governo chinês. E agora, toda semana, o Fantástico exibe séries mostrando a China como uma potência tecnológica. Sempre positivo, nunca mostra a censura, os ataques de vingança e nem mesmo a tortura de animais. E o motivo disso é muito simples. A Globo tem um acordo assinado com o governo chinês. Então, obviamente que eles não vão poder falar essas coisas negativas. É como se eu estivesse falando mal do meu próprio patrão. Não existe isso. E não é só a Globo não, tá? A Band criou um quadro chamado Mundo China em parceria com a CCTV, a TV estatal chinesa. Os apresentadores são chineses e o conteúdo é do próprio governo chinês. Os pesquisadores documentaram que a cobertura crítica à China na Band caiu drasticamente depois do acordo. E você acha que para por aí? A Folha e o Estadão publicaram conteúdo pago do jornal oficial do governo chinês, disfarçado de reportagem. Pois é, existe de fato uma propaganda pró-China, assim como existe uma propaganda anti-americana. Os mesmos que acreditam que a China é essa coisa toda, essa maravilha toda, são também os que afirmam que o Império Americano está
está em colapso, como se a gente não ouvisse essa história também há pelo menos 30 anos. Eu gosto sempre de lembrar a capa da The Economist, eu acho que foi 2004 ou 2006, falando do fim do império do dólar. Tem muito tempo essa conversa, gente. Enquanto isso, tem gente deixando todo o dinheiro no Brasil investindo em Bostil Assets, porque eu tenho preocupações com o fim do império americano e deixo o dinheiro no Bostil. Agora, um ponto relevante, eu tenho visto alguns influencers indo para a China e só falando coisa boa. Eu não sei se isso é financiado, eu acredito que sim, mas também não tenho fontes a respeito. Se vocês tiverem, comenta aqui. Mas tem de fato uma onda de influenciador indo pra lá e só falando bem dos comunas. Gente, eu nunca iria pra China, de verdade, nunca. Nem se me pagassem primeira classe e eu ficasse hospedada no Mandarim Oriental, eu não vou. Vocês sabem que vários empresários desapareceram repentinamente após criticarem o governo chinês. Vocês não lembram do caso do Jack Ma, o bilionário fundador do Alibaba, que desapareceu da vida pública no final de 2020 depois de criticar o sistema de regulação financeira chinês? Vocês lembram dessa história? Ele ficou por meses recluso antes de reaparecer e se afastar de suas funções corporativas. Eu não queria para a China. A escravidão no Brasil está voltando aos poucos. Foi isso que o sindicato disse hoje depois que o gerente chinês espancou o trabalhador brasileiro dentro de uma fábrica em Minas Gerais. O assédio moral, para nós do sindicato, o que aconteceu é uma lesão corporal, né? Porque um trabalhador, né, que saiu de casa de manhã para vir aqui para a empresa trabalhar, né, ganhar o seu pão de cada dia, foi covardemente, né, chicoteado nas costas. Na fábrica da Midea, em Pouso Alegre, um inspetor de qualidade brasileiro foi agredido por um gerente chinês que só fala mandarim. E a tesoureira do sindicato foi à frente e disse que o trabalhador foi chicoteado e comparou a cena diretamente aos castigos da época da escravidão no Brasil. Mas eu vou ser honesto e sincero com vocês. Apesar de eles mencionarem chicotes do amor, as informações oficiais até agora falam apenas em socos na costela e uma pancada nas costas com uma peça de borracha da linha de produção. Mas uma coisa já está muito mais que clara. Os chineses estão espancando trabalhadores brasileiros dentro do território brasileiro. Então temos aí o sindicato denunciando os chineses que espancaram trabalhadores brasileiros. Tudo bem que não que sindicato preste para alguma coisa, né? Sério, eu tenho ódio de sindicato. Eu odeio sindicato. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo numa sexta-tarde, né? Estou aqui trabalhando. Você provavelmente trabalha em uma sexta-tarde. O que os sindicatos, pessoas de sindicalistas estão fazendo? Estamos defendendo os direitos do trabalhador. Defendendo caramba, gente, isso aí é um monte de vagabundo descansado que não produz nada. Mas assim, pelo menos aqui nesse vídeo aí da China, eles têm alguma razão, tem uma razão de denunciar o que aconteceu, né? É o que eu falo. Uma coisa é a mensagem, outra coisa é o mensageiro. E o que acontece? O Brasil sendo hoje vendido para a China já faz com que os chineses se sintam donos do país e apliquem as punições como fazem na China. É claro, gente, o Brasil virou colônia chinesa. O Brasil virou colônia chinesa. A postura do governo é anti-americana e pró-China em vários aspectos. Vocês não viram que agora o Tesouro Brasileiro quer pegar dinheiro emprestado de investidores chineses via Panda Bonds para diversificando as formas de financiamento e fortalecendo indiretamente o uso internacional do yuan. Quer dizer, mesmo com a nossa dívida crescente, com o caso do Banco Master, com a produtividade da economia brasileira estagnada desde 1958, como se a gente não tivesse problemas, né, o suficiente, agora o Brasil está preocupado em ajudar a China a fortalecer o yuan. Não, sério, lendas, não dá para confiar nesse país. Não dá para confiar nesse país. Se você investe no exterior através de companhias mais brasileiras do que americanas, muitas vezes com sede aqui em Miami, eu não vou citar nomes para não tomar processo. Isso é muito perigoso, porque não são companhias que têm vínculo com o governo brasileiro e, portanto, estão muito mais sujeitas a alguma sanção do governo americano. O governo americano já sinalizou o PCC como grupo terrorista, já está indo em cima dos bancos, das corretoras, em questão de compliance, de quem que eles aprovam, e com certeza essas sanções vão aumentar cada vez mais. Por isso que eu sou da filosofia de que quer investir no exterior, vai para a companhia 100% americana, fora que os custos são muito melhores. Se você pegar, por exemplo, uma Interactive Brokers,
Brokers, a Charles Schwab, os custos são muito melhores do que essas companhias brasileiras que oferecem investimentos no exterior. Eles têm até unidade aqui nos Estados Unidos, principalmente Miami, mas tem vínculo com o Brasil, algumas são ligadas a bancos brasileiros, algumas são oferecidas pelo seu próprio gestor, consultor, assessor de investimentos. Então, eu não confio nessas empresas, tá? Elas fazem um trabalho legal de informação, de chegar, de acesso à informação às pessoas, mas, sinceramente, eu prefiro muito mais investir através de companhias 100% americanas. E se você tem mais de 100 mil dólares disponíveis para investir no exterior, agende uma reunião com o meu time. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, de todos esses vídeos que eu mostrei aqui, qual que você achou mais interessante? O que você pensa a respeito da China? O que você já ouviu sobre a China? Comenta aqui, e se você ficou comigo até o final, também comente um eu fiquei. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.